Finished training for the day? Time to fight post-workout fatigue with Core Power Protein Shakes. They're packed with 26 grams of high-quality protein to build muscle and electrolytes to help hydrate. The nutrition you need to help your body replenish, rebuild, and repair post-workout so you can power on to the next one. Champion your recovery with Core Power. Visit corepower.com to learn more. Purina believes no one should have to make the impossible choice between their own safety and their pets. But nearly half of domestic abuse survivors delay leaving because they can't bring their pets with them. Through the Purple Leash Project, Purina is helping create more pet-friendly domestic violence shelters so survivors and their pets can escape and heal together. Visit purina.com/purple to learn more. agenciadepodcast.com.br. Tem como falar do Brasil sem pensar a dimensão religiosa? Como que a fé é percebida em locais de vulnerabilidade social? Essas são apenas algumas perguntas que podemos nos fazer quando estudamos com mais atenção a trajetória e a biografia do Padre Cícero, uma das figuras mais emblemáticas e importantes da história contemporânea brasileira. O meu objetivo aqui hoje é falar sobre a transformação do Brasil ao longo das décadas, a partir da biografia desse personagem. E como sempre, eu quero lembrá-los que eu uso fontes e autores confiáveis que você pode e deve consultar na descrição do episódio. Primeiramente, temos que saber que a história do nosso personagem começou bem antes dele nascer. Nascido no interior do Ceará, no dia 24 de março de 1844, Cícero Romão Batista possuía ascendência portuguesa. Seu pai, Joaquim Romão Batista, era filho de Romão José Batista e Angélica Romana Batista. Seus antepassados paternos foram Francisca Pereira de Oliveira e o português Antônio José Batista de Melo, além de ser bisneto, por parte de Francisca, do português José Pereira Lima Aço. Sua mãe, Joaquina Ferreira Gastão, era conhecida como Dona Quinu, filha do baiano José Ferreira Gastão, e neta de Manuel Ferreira Gastão e Antônio Maria de Souza, ambos também baianos que emigraram para o Crato, no Ceará. Eu sei que ficou confuso agora, mas eu fiz questão de trazer essa árvore genealógica porque sabemos que seu avô paterno, Romão José Batista, consta na lista dos patriotas de 1822, ou seja, ele participou das guerras de independência do Brasil. Seu avô foi um dos integrantes de uma revolta que aconteceu em 1830 no Ceará, que tinha como objetivo reestabelecer a unidade entre o Brasil e Portugal, tendo como motivação um fervor religioso muito grande. Elemento esse que vai fazer parte da vida do seu neto. Cícero Romão Batista cresceu em uma família modesta, mas profundamente religiosa. Seu pai era pequeno comerciante e faleceu quando Cícero tinha apenas 6 anos de idade, deixando sua mãe e os seus irmãos em situação delicada. A orfandade precoce marcou a sua infância e reforçou a sua ligação com a religiosidade, que se tornaria a base de toda a sua vida. Desde criança, Cícero demonstrava disciplina e devoção incomuns. Testemunhos de contemporâneos relatam que ele se dedicava a orações longas e que tinha especial respeito pelos rituais da igreja. Ainda no Crato, ele estudou em escolas locais, onde se destacou como aluno aplicado e de conduta exemplar. A educação formal, mesmo que limitada, foi complementada por leituras religiosas e pela forte influência do clero local, que via nele vocação sacerdotal. O contexto do sertão nordestino, na metade do século XIX, ajuda a entender o perfil que Padre Cícero viria a assumir. A região era marcada por profundas desigualdades sociais, pelo poder dos grandes proprietários de terra e pela constante ameaça da seca. A Igreja Católica era uma das principais instituições de referência, mas a sua presença era fragmentada. Existiam poucos padres, grandes áreas sem assistência religiosa e uma religiosidade popular cheia de elementos sincréticos. Ao ingressar no seminário da Prainha, em Fortaleza, em 1860, Cícero já levava consigo o desejo de transformar a sua fé em missão pastoral.
O seminário, conhecido pelo seu rigor disciplinar, exigia dos estudantes não apenas dedicação intelectual, mas também disciplina moral. Ali, Cícero conviveu com jovens de diversas regiões do Ceará e de todo o Nordeste, entrando em contato com debates teológicos e com as tensões entre o catolicismo popular e a prática eclesiástica demandada pelo Vaticano. Cícero foi ordenado sacerdote no dia 30 de novembro de 1870. Seu lema de vida sacerdotal se baseava em uma frase de São Francisco de Sales, abre aspas, dar-se todo a Deus por amor e ao próximo por dever. Fecha aspas. Foi a partir dessa frase que ele tentou pautar toda a sua atuação enquanto religioso. Logo após a sua ordenação, o agora padre Cícero optou por não buscar cargos de prestígio ou paróquias ricas, mas sim servir em locais de maior necessidade espiritual. Em 1872, ele se estabeleceu no então pequeno povoado de Juazeiro, distrito do Crato, que contava com poucas dezenas de casas de taipa e uma capela dedicada a Nossa Senhora das Dores. Ao chegar, Cícero encontrou uma comunidade pobre e isolada, composta em grande parte por agricultores de subsistência, vaqueiros e artesãos. Seu ministério ali foi marcado por uma rotina bastante intensa. Ele celebrava missas todos os dias, incentivava a confissão, visitava casas e doentes e orientava espiritualmente as famílias. Aos poucos, ele conquistou a confiança da população. Um traço marcante de sua atuação era a preocupação moral. Padre Cícero pregava contra o alcoolismo, os jogos de azar, a violência doméstica e outros vícios comuns no sertão. Ele incentivava práticas de disciplina religiosa, como o jejum, o rosário e a abstinência de carne em dias santos. Essa postura fez dele uma espécie de guia espiritual e até moral da comunidade. Além disso, o padre desenvolveu uma relação muito próxima com as mulheres, principalmente as beatas, que se tornaram as suas principais ajudadoras no cuidado pastoral em Juazeiro. Entre elas estava Maria de Araújo, figura central em sua trajetória, principalmente em um dos momentos mais debatidos na biografia do padre Cícero. Essas mulheres organizavam grupos de oração, ajudavam no cuidado com os pobres e sustentavam a religiosidade popular de Juazeiro. O historiador Ralph Della Cava, em Milagre em Juazeiro, observa que, abre aspas, Padre Cícero entendeu que o sertanejo não precisava apenas de sacramentos, mas de orientação cotidiana, de consolo espiritual e de esperança em meio à seca e à pobreza. Essa compreensão explica a sua enorme popularidade, que rapidamente ultrapassou os limites do povoado. Fecha aspas. Outro aspecto relevante foi a construção de uma rede de solidariedade. Cícero aconselhava agricultores, ajudava na resolução de conflitos de terra e media desavenças familiares, ganhando prestígio também como líder comunitário. Essa atuação prepararia o terreno para sua entrada no campo político, ainda que naquele momento ele se visse como padre e pastor de almas. Na década de 1880, Juazeiro já começava a se transformar sob a sua liderança. A capela foi ampliada, a frequência às missas aumentou e os romeiros de regiões vizinhas começaram a visitar o local em busca de bênçãos e conselhos. A reputação do padre Cícero como sacerdote santo e justo se espalhava pelo Cariri. Essa primeira fase da vida de padre Cícero, marcada por disciplina, devoção e proximidade com os fiéis, mostra o porquê de sua rápida ascensão como líder espiritual. Sua figura representava uma resposta concreta às carências do sertão. Como resume Lira Neto, abre aspas, Juazeiro encontrou em padre Cícero não apenas um padre, mas um pai, um conselheiro e um guia. Essa combinação de carisma religioso e pragmatismo pastoral explicaria, em grande medida, a sua transformação em mito popular. Fecha aspas. Foi nesse lugar tão isolado e carente que Padre Cícero conseguiu marcar o seu nome não só na história do Brasil, como também na história do catolicismo. The family that vacations together stays together. At least that was the plan. Except now, the dastardly desk clerk is saying he can't confirm your connecting rooms. Wait, what? That's right, ma'am. You have rooms 201 and 709. No, we cannot be 5 floors away from our kids. The doors have double locks. They'll be fine. When you want connecting rooms confirmed before you arrive, it matters where you stay. Welcome to Hilton. I see your connecting rooms are already confirmed. Hilton, for this day.
For a limited time at McDonald's, get a Big Mac Extra Value Meal for $8. That means 2 all-beef patties, special sauce, lettuce, cheese, pickles, onions on a sesame seed bun, and medium fries, and a drink. We may need to change that jingle. Prices and participation may vary. Existe um evento na vida do Padre Cícero que se transformou em mito. É o chamado Milagre da Hóstia, ocorrido em Juazeiro do Norte em 1889. Mais do que um acontecimento religioso, esse fato redefiniu a relação entre o sertão nordestino e a hierarquia da Igreja Católica, dando origem a uma devoção popular que persiste até hoje e provocando um dos maiores embates da história eclesiástica no Brasil. Na segunda metade do século XIX, o sertão nordestino vivia sob forte religiosidade popular, marcada por procissões, promessas, penitências e por um catolicismo muitas vezes distante daquilo que era praticado e orientado pelo Papa em Roma. As secas frequentes, a pobreza extrema e a ausência do Estado tornavam um sertanejo dependente de formas religiosas que oferecessem consolo e esperança diante da adversidade. Padre Cícero, desde a sua chegada a Juazeiro em 1872, já havia conquistado a confiança da população ao se mostrar próximo e atento às necessidades do povo. Mas foi no dia 1º de março de 1889, durante uma missa de comunhão, que a sua fama ultrapassou os limites do Cariri. Naquela manhã, durante a comunhão na capela de Nossa Senhora das Dores, a beata Maria de Araújo, colaboradora próxima de Padre Cícero, recebeu a hóstia consagrada. Segundo testemunhas, no momento em que ela colocou na boca, a hóstia teria se transformado em sangue. O fenômeno teria se repetido em outras ocasiões, sempre em missas celebradas por Padre Cícero. O impacto foi imediato. Para os fiéis, se tratava de um milagre inquestionável. A notícia se espalhou rapidamente pelo sertão, atraindo multidões de romeiros em busca de bênçãos, curas e aconselhamentos. Juazeiro, até então um pequeno povoado, começou a se transformar em um polo de peregrinação. Padre Cícero não se proclamou autor do milagre, mas também não o negou. Em seus sermões, dizia que os acontecimentos eram sinais da presença divina e da necessidade de conversão moral do povo. Essa postura reforçou a sua imagem de sacerdote santo, escolhido por Deus para interceder pelos sertanejos. Enquanto a população celebrava o milagre, a hierarquia da Igreja Católica reagiu com cautela e desconfiança. O bispo de Fortaleza, Dom Joaquim José Vieira, ordenou uma investigação para apurar os fatos. Uma comissão eclesiástica foi formada, reunindo padres e médicos para examinar as circunstâncias. As conclusões da comissão foram ambíguas. Mesmo que não tenha sido encontrada explicação científica conclusiva, também não se reconheceu oficialmente a autenticidade do milagre. A Igreja, preocupada com o crescimento do culto popular e com a possibilidade de descontrole, decidiu adotar medidas disciplinares. Em 1894, Padre Cícero foi suspenso de suas ordens sacerdotais. Embora continuasse a ser padre, ele foi proibido de celebrar missas e de administrar sacramentos. Mais tarde, ao recorrer a Roma, ele recebeu a confirmação da punição. O Vaticano manteve a decisão, classificando os eventos como fruto de histeria coletiva ou de sugestão religiosa. A suspensão, porém, não diminuiu o prestígio de padre entre o povo. Ao contrário, só reforçou a sua imagem de santo perseguido pela hierarquia. Para os romeiros, se a Igreja o punia, era porque não compreendia o verdadeiro agir de Deus entre os pobres. A cada ano cresciam as romarias a Juazeiro e a devoção popular se fortalecia. O fenômeno criou uma espécie de catolicismo paralelo, onde a figura de Padre Cícero ocupava lugar central, independentemente do reconhecimento institucional. Como lembra o historiador Ralph Della Cava, abre aspas, Juazeiro se tornou a nova Roma do sertão, um espaço onde a fé popular se impunha contra a autoridade clerical e construía a sua própria legitimidade. Fecha aspas. Figura central no milagre, a beata Maria de Araújo também se tornou alvo de polêmica.
Para muitos romeiros, ela era a escolhida de Deus para manifestar os sinais da presença divina. Já para a igreja, ela representava um risco de fanatismo. Maria foi mantida sob vigilância e, em determinados períodos, praticamente enclausurada em instituições religiosas. Ela morreu em 1914, em relativo esquecimento, mas continua venerada por parte dos devotos de Padre Cícero. O milagre da hóstia transformou Juazeiro. A partir de 1889, a cidade passou a receber fluxos constantes de romeiros, movimentando a economia local e fortalecendo o poder do Padre Cícero como líder. Juazeiro cresceu a ponto de se emancipar politicamente em 1911, e o padre se tornaria figura central na administração local. O conflito com a igreja não foi resolvido em vida. Padre Cícero faleceu em 1934, ainda sob a sombra da punição eclesiástica. Só em 2015, o Vaticano, após estudos e pedidos de revisão, reconheceu que ele nunca havia sido formalmente excomungado, reabilitando a sua memória dentro da igreja. O episódio do milagre da hóstia é interpretado de maneiras diferentes pelos historiadores. Ralph Della Cava vê nele a manifestação da religiosidade popular contra a tradição mais rígida da igreja, um momento em que o sertão afirmou sua fé própria. Já Lira Neto destaca que o milagre serviu também como ponto de inflexão política, abrindo caminho para a transformação de Juazeiro em centro de poder regional. Outros estudiosos, como Maria Isaura Pereira de Queiroz, enquadram o fenômeno no messianismo brasileiro, ao lado de Canudos e do Contestado, ressaltando que, em sociedades em crise, líderes religiosos tendem a ser vistos como mediadores entre o humano e o divino. Para muitas personalidades, essa já seria o fechamento de uma biografia, mas Padre Cícero teve muitos outros embates e atuações na história do Brasil, principalmente envolvendo a questão política. Pessoal, eu já quero falar mais sobre a vida de Padre Cícero e a sua trajetória. Mas me dá um minutinho aí, tá, gente, que daqui a pouco a gente volta e eu falo um pouco mais sobre diplomacia, milagres, influência, violência e fama. Segura aí, que é um minutinho só. Fala pessoal, tô passando aqui rapidinho para avisar vocês que se você se torna um apoiador do podcast, você recebe acesso a mais de 140 episódios exclusivos que você pode ouvir no aplicativo do Apoia-se. E toda semana eu publico um novo episódio exclusivo lá para vocês. E dependendo do nível do apoio que você assinar, você também recebe acesso ao Clube do Livro do História em Meia Hora e ao Close Friends lá no Instagram, onde eu publico diariamente curiosidades históricas. Então é isso, assine o apoia.se/História em Meia Hora para você receber um monte de conteúdo exclusivo e ajudar o meu trabalho a continuar de pé. A trajetória do Padre Cícero não pode ser compreendida apenas pela ótica da religiosidade. Mesmo que o episódio do milagre da hóstia em 1889 tenha sido o motor da sua consagração popular, foi no campo político que a sua influência se consolidou e transformou a pequena comunidade de Juazeiro em um dos centros mais importantes do sertão nordestino. Ao mesmo tempo em que Roma o censurava e o suspendia de suas funções sacerdotais, o povo o canonizava de forma espontânea, e as elites regionais aprendiam a respeitar e a negociar com a sua autoridade. Como já vimos no início da década de 1870, quando Padre Cícero se instalou em Juazeiro, o povoado não passava de um distrito do Crato, com poucas dezenas de casas de taipa, uma capela modesta e uma população dispersa. A região sofria constantemente com a seca, também com a falta de infraestrutura e com a ausência de apoio governamental. Após o milagre da hóstia em 1889, a realidade se transformou. As romarias passaram a atrair milhares de pessoas vindas de todos os cantos do Nordeste, em busca de bênçãos, milagres ou simplesmente de consolo espiritual. Com os romeiros vieram também os comerciantes, artesãos, músicos e trabalhadores. Juazeiro cresceu muito e em ritmo superior aos das cidades vizinhas. Esse crescimento deu origem a uma nova economia baseada na fé popular. Vender velas, imagens religiosas e alimentos para os peregrinos se tornou uma atividade lucrativa. Em pouco tempo, Juazeiro se consolidou como centro econômico e religioso.
Mais uma vez citando o professor Lira Neto, abre aspas, Juazeiro não era mais apenas um povoado sertanejo, mas uma cidade erguida sobre a fé, um polo de devoção e comércio em torno da figura de Padre Cícero. Fecha aspas. Com o tempo, a autoridade do Padre Cícero se traduziu em poder político. Mesmo sem ocupar formalmente cargos de destaque, Cícero se tornou o verdadeiro centro das decisões locais. Os moradores recorriam a ele em busca de soluções e os chefes políticos regionais reconheciam a sua importância para mobilizar as massas. Em 1911, depois de muita articulação, Juazeiro foi desmembrado do Crato e elevado à categoria de município. Esse efeito foi resultado direto do prestígio de Padre Cícero e da pressão dos seus aliados. Com a emancipação, a cidade ganhou autonomia administrativa e Cícero foi eleito vice-prefeito. Pouco tempo depois, ele assumiu a prefeitura. Mesmo não sendo um político tradicional, o padre desempenhou um papel fundamental na organização da administração municipal. Incentivou a construção de escolas, obras de infraestrutura e política de assistência aos pobres. Sua influência, no entanto, ia muito além do campo administrativo. Ele se tornava o símbolo da cidade e o mediador entre Juazeiro e o mundo exterior. O ápice do seu poder político foi percebido em 1914, com a chamada Sedição de Juazeiro. O contexto era a grande tensão política no Ceará. O governador Franco Rabelo, alinhado a forças políticas contrárias a Padre Cícero e os seus aliados, entrou em choque com os coronéis e líderes locais. Mobilizados em defesa de Juazeiro, milhares de romeiros liderados por coronéis como Floro Bartolomeu e apoiados moralmente por Padre Cícero, marcharam em direção à fortaleza. O movimento armado, conhecido como Sedição, conseguiu derrubar o governo estadual e impor mudanças políticas. Embora Cícero não estivesse na linha de frente militar, o seu papel como líder espiritual foi decisivo para legitimar a mobilização. Para os romeiros, seguir para a luta sob a benção do, entre aspas, Padim, era uma missão sagrada. Para as elites locais, a sua autoridade garantiu a adesão de milhares de sertanejos. O episódio consolidou Juazeiro como um centro de poder regional e demonstrou a força política de Padre Cícero, mesmo sem exercer diretamente funções de comando militar. O envolvimento de Padre Cícero na política também o inseriu nas redes do coronelismo, sistema político muito forte durante a Primeira República no Brasil. Embora fosse visto pelo povo como santo, ele sabia negociar com coronéis, chefes locais e até mesmo com o governo federal. Essa habilidade permitiu a Juazeiro conquistar benefícios e garantir relativa autonomia. Críticos apontam que essas alianças comprometiam a sua imagem de líder espiritual. Para o historiador José Murilo de Carvalho, a atuação política de Cícero revela, abre aspas, a ambiguidade de um líder que, ao mesmo tempo em que era um guia moral dos pobres, precisava pactuar com as elites para manter o seu poder. Fecha aspas. A partir de 1910, Juazeiro passou a ser chamada de Roma do Sertão. O título não era exagerado, uma vez que as romarias se multiplicavam, atraindo centenas de milhares de peregrinos todos os anos. A cidade crescia em ritmo acelerado e a sua economia girava em torno do turismo religioso. Padre Cícero incentivava obras públicas, apoiava a educação e buscava atender às demandas dos romeiros. Sua residência, conhecida como Casa dos Milagres, se transformou em local de peregrinação e centro de decisões políticas. Ao mesmo tempo, a sua figura era alvo de vigilância da igreja. Apesar de sua suspensão, ele nunca abandonou o hábito de aconselhar espiritualmente os fiéis e de se apresentar como guia moral. Ainda na esfera política, existem diversos elementos que aproximam o Padre Cícero com um cangaço brasileiro. O próprio Lampião era devoto do Padre Cícero e respeitava as suas crenças e conselhos. Os dois se encontraram uma única vez em Juazeiro do Norte, em 1926. Naquele ano, a coluna Prestes, liderada por Luiz Carlos Prestes, percorria o interior do Brasil, desafiando o governo federal. Para combatê-la, foram criados os chamados batalhões patrióticos, comandados por líderes regionais que muitas vezes atraíam cangaceiros. Existem duas versões para o encontro,
Na primeira, difundida por Billie Jane Chandler, o sacerdote teria convocado Lampião para se juntar ao Batalhão Patriótico de Juazeiro, recebendo, em troca, a anistia dos seus crimes e a patente de capitão. Na outra versão, defendida por Lira Neto e Anildomar Williams, o convite para Lampião aderir à luta teria sido feito por Floro Bartolomeu, um auxiliar do padre, sem que o padre Cícero soubesse. Ao chegarem em Juazeiro, Lampião e os 49 cangaceiros que o acompanhavam ouviram o padre Cícero aconselhá-los a abandonar o cangaço. Como Lampião exigia receber a patente que foi prometida, Pedro de Albuquerque Uchoa, o único funcionário público federal do município, escreveu em uma folha de papel que Lampião seria, a partir daquele momento, um capitão e receberia anistia pelos seus crimes. Com isso, o bando deixou Juazeiro sem enfrentar a coluna Prestes. Quando o padre Cícero faleceu no dia 20 de julho de 1934, aos 90 anos, a cidade de Juazeiro do Norte se tornou palco de uma comoção coletiva poucas vezes vista na história do Brasil. Multidões de romeiros de todo o Nordeste acorreram à cidade para prestar as suas últimas homenagens. Para muitos sertanejos, não era apenas a morte de um líder religioso ou até político, mas o encerramento da vida terrena de um santo que continuaria a interceder por ele junto a Deus. Sua morte, longe de encerrar a sua influência, inaugurou uma nova etapa, a transformação definitiva de Padre Cícero em mito popular e santo do povo. Os relatos da época descrevem cenas impressionantes. O corpo de Padre Cícero foi velado por milhares de fiéis, e as romarias espontâneas se multiplicaram. Muitos romeiros levaram pedaços de suas roupas, cabelos e objetos pessoais como relíquias. A Igreja Católica oficial manteve a sua posição de distância. Afinal, Cícero havia sido suspenso de ordens sacerdotais e jamais readmitido formalmente. Após a sua morte, a Casa dos Milagres em Juazeiro também se tornou um espaço de veneração. Ali, até hoje, os romeiros depositam orações e votos em agradecimento às graças alcançadas, mantendo viva a tradição de considerar Padre Cícero como intercessor junto a Deus. Datas como 20 de julho, que é o aniversário de sua morte, e o 2 de novembro, dia de finados, atraem centenas de milhares de pessoas em uma das maiores peregrinações religiosas da América Latina. Essas romarias consolidaram Juazeiro como um dos maiores polos de turismo religioso do Brasil, rivalizando em importância com a Aparecida em São Paulo. A cidade, hoje com mais de 250 mil habitantes, deve grande parte do seu crescimento à devoção a Padre Cícero. O historiador Lira Neto descreve Juazeiro como uma cidade-santuário erguida sobre a fé, onde cada rua e cada praça guardam a memória do seu fundador e guia. Durante décadas, a Igreja Católica manteve distância de Padre Cícero. Sua suspensão continuava sendo lembrada e o milagre da hóstia jamais foi oficialmente reconhecido. Muitos bispos preferiam não estimular a devoção para evitar que ele se confundisse com um culto não autorizado. Porém, a pressão popular era imensa. Padres locais e romeiros insistiam em celebrar a sua memória. Aos poucos, a postura da Igreja foi se suavizando. Em 2015, após anos de estudo e diálogo, o Vaticano concluiu que Padre Cícero nunca havia sido formalmente excomungado e que a situação era bem mais complexa do que se imaginava. Esse gesto abriu caminho para uma reabilitação simbólica de sua imagem, embora o processo de canonização continue em debate. Inclusive, eu vou falar mais sobre a canonização, aliás, a possível canonização de Padre Cícero para os apoiadores do podcast. Se você quiser ouvir esse e os outros mais de 200 episódios exclusivos que já tem por lá, basta assinar o apoia.se/História em Meia Hora, que você vai poder ouvi-los aqui mesmo no Spotify, beleza? Além de você receber um monte de conteúdo exclusivo, você também ajuda o meu trabalho a continuar de pé. Mas enfim, gente, no imaginário popular, Padre Cícero é visto como santo, milagreiro e protetor dos pobres. Há relatos de curas, visões e graças atribuídas a ele, mesmo após a sua morte. Muitas famílias sertanejas mantêm em casa imagens e fotografias de Cícero, ao lado de santos oficialmente reconhecidos. Sua figura também se confunde com a história do Nordeste. Para os romeiros, Cícero não é apenas intercessor espiritual, mas também símbolo de resistência, esperança e dignidade em uma região marcada pela seca, fome e abandono do poder público.
A socióloga Maria Isaura Pereira de Queiroz, estudiosa do messianismo brasileiro, coloca Padre Cícero ao lado de movimentos como Canudos e Contestado, mas com uma diferença fundamental. Ao contrário de Antônio Conselheiro ou dos líderes do Contestado, Cícero sobreviveu ao confronto direto com as autoridades e construiu uma relação duradoura de poder. Para ela, abre aspas, Padre Cícero é a prova de que o messianismo no Brasil não precisa necessariamente terminar em tragédia, mas pode se converter em poder político institucionalizado. Fecha aspas. Hoje, mais de 80 anos após a sua morte, Padre Cícero continua vivo na memória e na fé de milhões de brasileiros. As romarias a Juazeiro não apenas se mantêm, como se expandiram. Em 2019, por exemplo, a Romaria de Finados reuniu mais de 500 mil pessoas, transformando a cidade em uma verdadeira capital religiosa por alguns dias. O turismo religioso movimenta a economia local, gerando emprego e renda para milhares de pessoas. Ao mesmo tempo, o culto ao Padre Cícero continua a levantar debate. Seria um santo de fato ou apenas um líder carismático que se tornou um mito? Para os fiéis, a resposta é clara. Padre Cícero é santo, independentemente do que Roma pensa. Como sintetiza um ditado popular entre os romeiros, se o Papa não canonizou, o povo já canonizou. Pessoal, eu vou recomendar 3 episódios aqui do podcast, que você pode procurar aí no feed do História em Meia Hora, e eles vão servir de complemento para esse episódio que você acabou de ouvir, beleza? O primeiro episódio se chama Guerra de Canudos, o segundo se chama Guerra do Contestado, e o terceiro se chama Cangaço. Agora bora fazer aquele resumão de 1 minutinho para você relembrar o que você aprendeu hoje. Vamos lá! Quando falamos na história de Padre Cícero, estamos falando de um dos líderes religiosos e políticos mais influentes de todo o Nordeste brasileiro. Nascido no Crato, no Ceará, se formou padre e em 1872 se fixou na pequena vila de Juazeiro do Norte, onde conquistou prestígio pela sua dedicação pastoral e caridade com os pobres. Sua fama cresceu após o chamado Milagre da Hóstia, em 1889, quando, segundo fiéis, a hóstia teria se transformado em sangue durante uma missa. O episódio atraiu milhares de peregrinos e transformou Juazeiro em centro de devoção popular, mas também gerou controvérsias e atritos com a Igreja Católica, que suspendeu as ordens sacerdotais de Padre Cícero. Além de sua liderança religiosa, Cícero exerceu grande influência política, apoiando movimentos populares e mediando conflitos em uma região que era marcada por secas, pobreza e coronelismo. Ele se tornou uma figura central do messianismo nordestino, sendo visto por muitos como um santo popular, apesar de nunca ter sido canonizado. Até hoje, o seu legado atrai romarias anuais, que movimentam Juazeiro do Norte, o consolidando como ícone cultural e religioso. O impacto de Padre Cícero mostra como a fé e a política se entrelaçam na história do Brasil. E para entendermos melhor esse contexto, é interessante relacioná-lo ao fenômeno do cangaço, que também marcou o Nordeste no mesmo período. Mas isso já é um papo para uma outra meia hora. Senhores, muito obrigado por terem ouvido até aqui. Meu nome é Vitor Soares, eu sou professor de História e você acabou de ouvir o História em Meia Hora. Se você quiser ajudar o meu trabalho a continuar rolando e receber conteúdos exclusivos como recompensa, considere assinar a nossa campanha de financiamento coletivo, nosso Apoia-se. É apoia.se/História em Meia Hora, o link tá na descrição também. Com R$10 por mês você recebe episódios exclusivos, já tem quase 200 episódios lá no aplicativo do Apoia-se e toda semana você recebe mais um. Com R$20, além das recompensas anteriores, você também recebe acesso ao nosso Clube do Livro. E com R$30, além das recompensas que eu já falei, você recebe acesso ao meu Close Friends no Instagram, onde eu publico curiosidades históricas todos os dias. Se você tiver alguma dúvida em relação ao apoio, é só falar comigo através do meu e-mail, que também é o meu Pix. Então, se quiser dar uma força, anota aí. É historiaemmeiahora@gmail.com. Eu comecei um canal no YouTube recentemente, o nome é História com Prof. Vitor Soares. Eu tô postando vídeos de história lá, e toda sexta-feira tem um quadro que eu acho que você vai gostar, que é o História em 10 Minutos, que é basicamente História em Meia Hora, só que em vídeo e em 10 minutos, né? Mas além disso, no canal eu faço lives, posto shorts, enfim, eu comecei agora a fazer um monte de coisa no YouTube também. Além disso, eu tenho um podcast de humor chamado Reinaldo Jaqueline, onde eu, Nicolas Queiroz e Príncipe Vidani, a gente apresenta uma espécie de programa de auditório sobre cinema, série, jogo de videogame, enfim, é bem diferente do História em Meia Hora, mas dá uma chance que eu acho que você vai gostar. Eu tenho 2 livros lançados
livros. O primeiro é o livro do História em Meia Hora mesmo, e o segundo é um livro-jogo de história do Brasil chamado O Porão. O link pros dois está na descrição do episódio. Me siga nas redes sociais, no @ProfVitorSoares, pra acompanhar o meu trabalho, mas no dia a dia mesmo, tá bom? Então é isso, gente. Muito obrigado, um beijo, até semana que vem! E valeu! Every minute your finance team spends wrestling with data is a minute lost. Insight Software's AI-powered insights instantly move you from complexity to clarity. Automated analysis, real-time reporting, strategic recommendations, all at your fingertips. Transform how your finance team works and watch your business grow. Stop wasting time. Start making smarter decisions. Learn more at insightsoftware.com/AI.